Voltamos aqui com o nosso bate-papo com o coordenador do Encontro Socioeducativo do Estado de Goiás, Paulo Vinícius de Paula. Para continuar a nossa conversa, Paulo, eu te pergunto, se a socioeducação fosse aplicada na infância das crianças brasileiras, o índice de jovens infratores poderia ser menor? Na verdade, nesse caso, nós precisaríamos de uma educação efetiva para os adolescentes, para esses jovens. A realidade hoje dos adolescentes que estão cumprindo medida, seja em meio aberto ou em meio fechado, é uma realidade de adolescentes que não tiveram oportunidades, ou seja, onde o convívio comunitário lhes é tirado, ou seja, são adolescentes que moram em bairros, em regiões onde nós não temos aparelhos públicos que os sirvam, não temos escolas de qualidade que atraiam esses adolescentes a ficar na escola. Nós não temos atendimento de saúde adequado, nós não temos opções de cultura e de lazer, nós temos uma situação de jovens e adolescentes com famílias fragmentadas, onde parte da família está desempregada ou vive numa situação de precariedade, onde não há expectativa de futuro para esses jovens e adolescentes. Numa sociedade de consumo, que diz que esse jovem ele só será feliz se ele tiver o tênis tal, a camisa tal, e onde não lhe é permitido ter acesso a esses bens de consumo, ou seja, a adolescência é uma fase muito particular, ou seja, onde você está ali com as suas vontades à flor da pele, você não consegue lidar bem ainda com isso. E vive numa sociedade que estimula o narcisismo, o individualismo, o consumismo, ou seja, essa sociedade que estimula isso, essa sociedade de consumo, ela não pode esperar que não tenhamos um preço, que esse adolescente, esse jovem não vá buscar a qualquer custo obter esse consumo. Então, nós precisaríamos de professores bem pagos, escolas bem estruturadas, aparelhos culturais, opções e possibilidades de trabalho desse jovem já começar a ir se inserindo. Aí, com certeza, nós teríamos menos medidas socioeducativas sendo aplicadas. Mas já que as medidas hoje têm que ser aplicadas, né? Porque não existe essa história de que o jovem não é punido, ele é punido sim, nós precisamos cada dia mais buscar com que as medidas socioeducativas possam ser efetivadas. Que um assistente social de um centro de referência em assistência social, um CREAS, que ele tenha condição e estrutura para ir na escola, acompanhar o desenvolvimento escolar do adolescente que está cumprindo medida. Nós precisamos que nós tenhamos aparelhos culturais nos bairros para que o adolescente que está cumprindo medida, ele possa ali fazer um teatro, fazer uma dança, ter uma possibilidade de iniciação profissional. Do contrário, nós vamos cair no quê? Nós vamos cair sempre na lógica de que esses adolescentes eles têm que ser estigmatizados, marginalizados. E isso não vai contribuir em nada para a diminuição dos índices de violência entre adolescentes e jovens. Mas é preciso também esclarecer que, de todos os crimes cometidos no Brasil, só 1% é cometido por jovens e por adolescentes. E desses 1%, de todos os crimes hediondos e homicídios cometidos no Brasil, só 0,5% são cometidos por adolescentes e jovens. Então, isso são dados confirmados pela Unesco, pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Fórum Nacional de Segurança. Então, essa histeria de fazer uma mediatização de alguns casos extremos, onde adolescentes estão envolvidos, para dizer que o caminho é punir mais os jovens, isso é uma falácia, isso é uma mentira. O que nós precisamos é dar mais oportunidades e mais investimento social que atendam jovens e adolescentes. Interessante você ter tocado nesse assunto, né? Porque a questão da redução da maioridade penal tem sido falada bastante na mídia, né? Como que a gente pode posicionar a socioeducação à frente dessa questão da redução? Bom, hoje o CEPE é vinculado à Faculdade de Educação da UFG. A Faculdade de Educação da UFG tem uma posição do seu conselho que é contra a redução da maioridade penal, que tem sido a posição da Associação dos Defensores Públicos do Estado de São Paulo, de vários movimentos sociais, ou seja, a socioeducação é que deve ser fortalecida e não a idade penal que deve ser reduzida. Nós precisamos que as unidades de internação não reproduzam a cultura carcerária. Hoje, as unidades de internação em Goiás, elas fazem com que um adolescente fique 23 horas ocioso. Mesmo assim, ainda é melhor do que um presídio, porque lá o adolescente tem acesso
atendimento médico, atendimento psicológico, assistente social, ele ainda é mais recuperado, mas não recupera como deveria. Por quê? Porque reproduz a lógica de um presídio, vira um presídio juvenil. Então nós precisamos construir unidades que atendam e recuperem mesmo esses adolescentes. E reduzir a idade penal vai ser colocar adolescentes de 16 a 18 anos dentro de escolas do crime, que é onde os presídios hoje que não recuperam ninguém. Então, a redução da maioridade penal, ela é primeiro ilegal, porque ela mexe com garantias sociais que não podem ser modificadas na Constituição. Em segundo plano, ela é imoral. Por quê? Porque ela pretende atacar os mais fragilizados da sociedade brasileira, que são os jovens pobres, negros de periferia, que é quem vai parar na cadeia aos 16 anos. E ela é ineficaz, porque em todos os países onde se aumentou a idade penal, em nenhum deles se reduziram os índices de violência. E países como a Espanha, que haviam adotado a redução da idade penal, voltaram atrás. Portanto, não há justificativa. Por isso que o CEPEA, a Faculdade de Educação, eu como professor, vários movimentos sociais estão hoje se pronunciando contra a redução da maioridade penal. E é importante que toda a sociedade, dentro dos seus espaços de atuação, também se posicione. Nós precisamos cuidar dos nossos jovens, não precisamos penalizá-los e nem trancafiá-los. Paulo, muito obrigada pela sua participação. Obrigado a vocês, obrigado à TV UFG, e acho que a universidade vem cumprindo um grande papel no sentido de estimular esse debate. Muito obrigada. Bom, depois do intervalo, nós continuamos a falar sobre educação. Nós vamos mostrar o trabalho desenvolvido na Unidade de Educação Infantil da UFG. Não se esqueça, a UFG mudou o sistema de pagamento de débitos no empréstimo de livros. Agora é preciso a adoção de guia de recolhimento da União, gerada nas bibliotecas. O pagamento com a guia deve ser efetuado no Banco do Brasil e o comprovante entregue na própria biblioteca ou enviado para o e-mail da CIB. O Escritório Público de Arquitetura, Urbanismo e Design da UFG oferece oportunidade para que famílias de renda com até 5 salários mínimos possam receber assistência técnica nas suas construções. Para saber mais, acesse o site da UFG ou procure a sede do escritório no campus Samambaia.